Oi, o que nós vamos fazer hoje é um gráfico 3D usando o Origin. Essa versão de Origin que eu estou usando é o 2016, é a última versão, mas você consegue fazer mais ou menos o que a gente vai fazer aqui hoje com qualquer outra versão do Origin a partir da 8.5. Então a primeira coisa é importar os dados. Os dados estão como eles saíram do aparelho, ou seja, em formato ASCII2. Então o seu aparelho pode te dar os dados como TXT, um arquivo .txt ou .dat ou .csv, mas você importando no Origin você vai conseguir ver todas as colunas aqui. Nesse caso o que a gente tem são espectros de absorção, e esses espectros de absorção foram adquiridos em função do tempo. Então o que nós temos são desde o tempo 0 até o tempo 37 minutos, diversos espectros que foram sendo registrados. Então, um dos jeitos de você conseguir colocar essa informação, ou seja, o tempo nessa planilha aqui, é a gente abrir uma nova planilha. Eu fiz isso vindo nesse New Workbook. Aí, dizendo para o Origin que a gente quer fazer aqui um set common values. E eu quero fazer, olha, faz os dados de 0 a 37 de 1 em 1. O que ele vai fazer é colocar tudo aqui para mim. Isso aqui é uma característica do Origin novo, então nesse Origin 2016 você já tem a função diretamente na planilha, então se você escrever data 037 de 1 em 1 aqui, ele já vai colocar os dados para você. Aí nós vamos selecionar esses dados aqui, nós vamos copiar, e nós vamos aqui nos comentários, a partir do primeiro Y, nós vamos colar transposto. E com isso a gente então tem 37 não, mas 38 minutos de reação. Então, fazendo o gráfico bidimensional, o gráfico 2D, o que a gente tem agora é o tempo determinado pelas cores e esse conjunto de sinais aqui. Você consegue ter alguma informação, mas seria mais adequado ver isso em 3D. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar isso daqui e nós vamos converter esse conjunto de dados numa matriz XYZ. Então o que vai ser o XYZ? A intensidade de absorção, ou a intensidade do sinal, ele vai ser o Y, e o tempo e o comprimento de onda, nesse caso, vão ser o X e o Z. Então o que nós vamos fazer é ver aqui, converter a XYZ com a planilha selecionada, abrir a caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo ele está mostrando aqui que a gente está falando dessa planilha. A gente vai fazer o X através das colunas. Então isso aqui vai ser aquela coluna que a gente botou os comentários. Ele vai usar isso como eixo. Então comentários vai ser o X. E o Y está aqui na primeira coluna. Então você pode fazer isso ao contrário, colocando o Y aqui, mas na prática o que vai acontecer, você só vai ter o gráfico em outra orientação. Eu vou pedir para ele fazer tudo numa planilha nova e vou dar OK. Quando ele faz isso, o Origin está organizando os dados para você e transformando isso num conjunto de X, Y, Z. Se nós selecionamos isso daqui e clicamos nesse botão, o que nós temos é o gráfico que tem o gráfico tridimensional e tem uma projeção de gráfico de contorno em cima. Esse é um gráfico que fica muito bonito se você faz ele direitinho. Então a questão aqui é que, clicando duas vezes no gráfico, você tem acesso a esse conjunto aqui de abas, e essas abas te permitem melhorar esse gráfico do seu ponto de vista estético. Então, o que a gente tem aqui são dois gráficos. Por quê? Porque um deles se refere ao gráfico tridimensional, que a gente pode ver aqui. Então, se eu apaguei ele, ele sumiu. E o outro se refere ao gráfico bidimensional, ou contorno que está em cima, que o seu apaguei sumiu. Então, o que a gente faz? Se você vier aqui e mandar tirar o mesh, o que é o mesh? O mesh são as linhas.
Então, aqui tem um monte de linhas pretas. E por ter um monte de linhas pretas, a gente não consegue ver o que está acontecendo aqui. Mas se eu tiro o mesh, a gente consegue ver o gráfico de contorno. Então a gente consegue ver um sinal que começa alto e vai diminuindo em função do tempo. Depois vai surgindo esse outro sinal que atinge o seu máximo aqui. E é exatamente uma representação bidimensional desse gráfico tridimensional que está aqui. Se por outro lado a gente vem aqui e tira o mesh, a gente não consegue ter a mesma definição que a gente tinha antes quando o mesh estava ligado. Por quê? Porque ele está tirando as linhas horizontais que permitem você ter uma boa percepção tridimensional. Então, veja como fica com o mesh, e sem o mesh você obviamente tira essa percepção tridimensional. Então, nós vamos, nesse modo que nós fizemos, esse XYZ, a gente não tem muita opção de mexer em quantas linhas você consegue ver aqui. Então, nós vamos deixar essas linhas, vamos dar OK e só vamos terminar esse gráfico. Então, aqui, a gente clicando duas vezes, a gente fala de 0 a 1, que é a absorção que a gente quer medir, ou que a gente está medindo. E aqui a gente completa com os eixos apropriados. Então, aqui, tempo em minutos. Isso aqui é absorção em unidades arbitrárias. E isso daqui é o comprimento de onda em nanômetros. Se você já tem esse eixo de absorção, você não precisa se preocupar com isso daqui, a gente pode tirar. E se você clicar nesse botãozinho aqui, você consegue colocar isso aqui na melhor visão possível. Se você clica no gráfico duas vezes, você abre o gráfico para mudar aquelas características, mas se você conseguir clicar aqui duas vezes e chegar nesse menu, você clicando aqui consegue mudar a orientação para ter a perspectiva mais adequada para mostrar o que você quiser mostrar. Então, nesse caso, eu arbitrariamente defini que isso daqui é a melhor visão. Então, aqui você tem o gráfico 3D feito pelo XYZ. Mas existe uma outra possibilidade. Então, se a gente pega esse XYZ, deixa selecionado, que foi o que a gente usou para fazer o gráfico, e a gente vai na tabela aqui e fala converter para matriz. Se a gente vai no XYZ Grinding e vai na caixa de diálogo, o que acontece é que ele vai transformar isso numa matriz de dados formal. Então, normalmente você não precisa mexer muito aqui, e se você dá um Preview Results e vê uma superfície de contorno como essa, e os eixos estão certos, isso significa que ele vai converter direitinho o seu XYZ para uma matriz de dados do Origin. Então você dá um OK, ele transformou aqueles dados que você tinha numa matriz. Você está vendo que aqui a gente tem de 1 a 39, porque obviamente o primeiro, que era o X no outro, agora está incluído aqui. E aqui você tem de 1 até quanto você tinha para ter a absorção adequada para o gráfico ficar certo. Em outras palavras, isso aqui é a representação de matriz dessa planilha XYZ. Quando a gente dá aqui a seleção total e manda ele fazer o mesmo gráfico, o gráfico aparece aqui. E você pode ver que, embora muito parecido, ele tem algumas diferenças. Quando você clica duas vezes e abre, você tem mais abas e mais opções. Então, quando a gente vem aqui no Mesh, você aqui pode agora selecionar quantos grids você quer. E fazendo isso, você consegue uma definição de imagem um pouquinho melhor do que no outro gráfico. E você pode fazer isso nos dois gráficos, e fazendo isso, o que a gente obtém é um gráfico um pouquinho melhor em termos de qualidade visual. Então, a manipulação dos dados nesse modo de matriz era um pouquinho mais conveniente se você quer fazer gráficos com um pouco mais de controle. Então, o que a gente vai fazer é a mesma coisa que nós fizemos no outro. Então, tempo, minutos, aqui,
comprimento de onda em nanômetros. E aqui, a absorção em unidades arbitrárias. A gente ajeita um pouco a escala, indo de 0 a 1. E você agora, se a gente clica 2 vezes e consegue chegar naquele menu, às vezes é meio complicado você conseguir chegar naquele menu. Vamos tentar mais uma vez. Aqui. Dessa vez está um pouco complicado de chegar naquele menu, mas vamos tentar um pouco mais. Não chegamos naquele menu, então o que a gente faz é, a gente pode mexer, usando esses controles aqui, mexer na posição que a gente quer no gráfico. Obviamente isso aqui te dá menos controle do que o menu que a gente não consegue fazer aparecer, mas ele te permite melhorar a orientação um pouquinho em relação ao default dele, ao modo inicial que ele aparece aqui. Vamos tentar mais uma vez aparecer aquilo. Mais uma vez, vamos tentar aqui por fora. Não conseguimos fazer aquilo ali parecer, mas acho que vocês entenderam a ideia. Isso. Descobrimos outro jeito agora. Então, se você clicar neste botão aqui, você consegue rodar o gráfico como você quiser, inclusive ver por baixo aqui é bonito. Você consegue colocar o gráfico da melhor forma possível aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. É isso aí, até a próxima.